Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante, sejam muito bem-vindos ao Papo Curvo, hoje live, que é o meu, o seu, o nosso podcast de dança, em que toda semana eu, Henry Chuang, e ela, Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos, conversamos e pensamos um ou mais temas de dança. E tudo isso com uma prévia mínima combinada, assim. Não rola tipo um roteiro e tudo, a gente vai improvisando. Não rola um roteiro, gente. O Papo Curvo é improvisado, a gente tem uma ideia, né? Levanta os temas. Levanta as possibilidades, mas aqui é uma conversa para ter com vocês. Então a gente tem essa live que acontece às quartas-feiras, mas o áudio sai na terça-feira da semana seguinte nas plataformas de podcast, tá? Anchor, Spotify e tantas outras. Beleza? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Você está bem, Henry Chuang? Estou bem, e você, Thalita? Eu estou ótima. Hoje tá uma loucura, eu vou dizer por quê. Aconteceu um desastre aqui na casa, caiu um pedaço da casa do vizinho no telhado da edícula aqui do fundo. Um pedaço da parede caiu no telhado daqui. Isso, então tá uma loucura. E não só isso, mas essa semana nós temos um tema, um assunto diferente. Aliás, tá todo meio diferente que a gente tá produzindo, né? Pois é. E aí acho que é por isso que tá maluquinho aqui, ó, desse lado. A cabeça tá mil, né? A cabeça tá mil. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu migrei, Thalita LC migrou pro Ta Concept. E no Ta Concept, o trabalho não é só o meu. No Thalita LC já não era, né? A gente já tinha... Eu aparecia, eu ficava mais na mas produção, o Henry ficava mais na produção. Aqui não, aqui Henry também aparece como artista. Vocês também vão ver as produções dele, o pensamento dele de arte, de dança. Então isso já tá deixando o menino mais maluco ainda. Mas é isso. Bom, vamos lá. Hoje nós pensamos assim, eu que pensei também, enfim, nas vibes que estão acontecendo na nossa vida. E a ideia é, na verdade, Henry, compartilhar um pouco da história dele com a dança. Por quê? Porque vocês, né, quem tem me acompanhado ao longo desses últimos meses... Vocês sabem um pouco da minha história, de com quem eu dancei, alguma coisa da minha história de dança, vocês conhecem. Mas acho interessante vocês conhecerem um pouco da história de dança do Henry também. Claro que os detalhes, talvez alguns eventos assim incríveis, seja da minha história, da dele, ainda vocês não vão saber, ou a gente ainda não falou, né? Não dá pra falar tudo, é muita coisa. Mas acho interessante compartilhar um pouco da história do Henry, de dança e tal. Sim. E é isso. Vamos lá, então? Eu vou começar aí, né? O Henry vai contando a história dele, eu vou fazendo aquelas exatas. Eu vou fazendo pontuações, perguntas e vai ser gostoso. Vamos junto? Então, bora. A palavra é tua. Se eu não me engano, eu até tava tentando lembrar aqui qual que foi o meu primeiro momento, assim, de contato com breaking. Se eu não me engano, foi lá pelo ano de 2000. Porque você dança breaking. Porque eu danço breaking, tá? O estilo principal que eu trabalho, né? Digamos assim, ou o primeiro, pelo menos, né? Hoje eu misturo bastante com a dança contemporânea, mas vamos lá, na raiz, nos primórdios, foi o breaking. E o meu primeiro contato com o breaking foi em 2003. Na minha memória, eu acho que é isso. Em 2003, eu vi uma fita de VHS... Para aqueles que são muito jovens, provavelmente não conhecem, ou já viu, né? Mas nunca pegou e assistiu alguma coisa no VHS. Mas eu assisti numa fita de VHS de um programa de variedades, né? Taiwanês, em que um grupo de breaking e de rapping apareceu e eles fizeram uma performance, cantaram e dançaram. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha?
uns 14 anos. Porque, sabe o que é interessante? É interessante pensar o seguinte, quando a gente escuta o povo da velha guarda, que é até anterior à sua geração, Sim. né, contarem as histórias de breaking deles, né, a galera da São Bento e tudo mais, eles sempre falam dessa questão de que eles tiveram acesso aos VHS. Sim. Mas os VHS aos quais eles tiveram acesso não são os mesmos que você teve aí ou que você está registrando. Sim, mas é muito interessante que foi um VHS também. Foi um VHS. Se alguém te escuta e não ouviu você falar que foi um VHS específico, taiwanês e blá blá blá, Acha vai que é achar de uma crew, de não, um vai achar que grupo você é da época famoso. da São Bento. Vai achar que você é muito das antigas, mas Ok, tipo, nem muito. tanto, talvez. Mas você foi um Mas- VHS, conte. Mas ao mesmo tempo, o contato é dessa época, né? Sim. É que eu não entrei em contato e entrei nesse mundo. Eu tive esse contato e aquilo ficou guardado na minha cabeça. Tá. Eu assisti em 2003, era um grupo que foi campeão em alguns eventos aí. Você sabe falar o grupo nome tá- do grupo? Opa! O grupo taiwanês chama Mochi. Em taiwanês é Mochi. Mochi. E aí pro chinês quer dizer, chinês assim, meio... O geral ficou Mate. Mate. Isso, E mais o povo conhece esse grupo? Sim, esse grupo, quer dizer, povo não. O povo não conhece, porque ele é taiwanês velha guarda. É velha guarda de Taiwan. Velha guarda de Taiwan. Quem é b-boy taiwanês provavelmente conhece. Tá. Mas quem é do mundo aí afora não conhece, porque as crews que estão famosas hoje em dia são outras. O Mate, ele criou... Quando ele surgiu, ele era, se eu não me engano, era LA Boys, que era um grupo de taiwaneses expatriados. Eles foram morar nos Estados Unidos, Los Angeles. e naquela época os coreanos já estavam fazendo hip hop. Essa é a história. Saca só, isso aqui é uma aula de história de hip hop taiwanês. Olha que interessante. Muito E louco. porque eu assisti, eles contam, e não nesse VHS, mas eu fui descobrindo essas histórias. E aí, eles tinham colegas coreanos que já faziam hip hop, rap e tal, e eles ficavam zoando os taiwaneses, falando, vocês não têm R&B, vocês não têm hip hop taiwanês, não tem hip hop chinês, vocês ficam pegando as músicas coreanas pra dançar. E eles ficaram pé da vida. E eram 2 irmãos e mais uma galera que eram amigos e tal, e eles formaram um grupo, e como eles eram Estados Unidos, eles chamaram de LA Boys. Quando eles retornaram pra Taiwan e começou a rodar, a coisa começou a acontecer, daí eles mudaram o nome pra Mati, que é o Moti, entendeu? Sabe o Moti japonês? É o Moti mesmo. Moti, a Como ideia é que é a aquele pronúncia Moti. em chinês? Moti, Essa pronúncia é chinesa ou taiwanesa? taiwanesa. E em chinês? Em chinês, como é que é o chinês? Chinês é diferente de taiwanês, É tá, minha diferente. gente? São 2 línguas diferentes. Como é que era em chinês? Então, Moti, Moti, Moati, Moati em Moati. taiwanês. Isso. Aí E ficou tem Mati. uma E aí tem o chinês. Eu esqueci o nome agora, não é o foco, eu acho. Né? Tudo bem, tá tudo bem, gente. É que eu acho bacana. Ela sempre gosta de saber as questões linguísticas, como é Sim. que soa. Se eu lembrar, eu falo. Beleza. Enfim, e aí eles foram e formaram esse grupo. E aí, primeiro eles começaram como um grupo de rap, mas como tinham caras que dançavam, eles andavam muito de patins, faziam tricks, gostavam de skate. Então era tudo, você vê no videoclipe que era tudo uma coisa misturada, assim. Mas aí eles foram trabalhando, entraram nessa questão de breaking, tudo. Você até viu um deles, que foi um dos caras que deu coach naquele Rap China. Que eu falei, esse cara do Mate, eu contei. É verdade. Que ele fez um sim, top rock sim, e tudo sim. na apresentação dele lá de rap. Tem um programa chamado Show Me the Money. Eu acho que ele é um programa estadunidense, não tenho certeza. E aí teve uma versão coreana, e aí fizeram uma versão na China. Quando vai pra China tem que mudar o nome. E aí ficou Rap in China. Sim. Alguma coisa assim. E a gente assistiu lá Lá na a gente China. assistiu quando tava na China. Sim. E eu lembro realmente de você falando, esse é o mate e tal. E não sei o quê. E, nossa, realmente, assim, e era um antigão, mas ele tinha um gingado, Tem um gingado ainda, ainda bem e tudo. legal, ele era um Divertido. figuraço, assim, Sim, realmente, nossa. Então, ele é taiwanês. E, enfim, daí eles fizeram esse grupo e aí foi desenvolvendo, e eles foram os primeiros, assim. Tem até o menininho que é famoso, que é o Mate Didi, ele era um menininho quando começou, e ele era assim, metralha, entendeu? No rap, muito rápido, muito veloz, muito bom. E ele ficou famoso e depois, ele até foi participar do Rap China depois, mas aparentemente ele não desenvolveu muito a partir daquilo que ele era, né? Sim. Ele ficou, enfim, outras questões. Mas aí o grupo foi e o breaking deles era muito bom e eles chegaram a ganhar campeonato. Então, assim, em 2003, pra quem é do breaking, em 2003 já tinha
um dos membros do grupo, que era Power Mover, que fazia esses coisas de giro, e ele fazia aquele negócio de pegar a cadeira de plástico, enfiar as duas pernas e ficar fazendo os rodopios e com a cadeira ali. Pra quem é mais recente, talvez tenha visto o Blonde, algum coreano, e aí hoje em dia muito mais pessoas fazem esse tipo de coisa, de colocar bambolê e fazer. Eu não sei se foi ele, mas o mais antigo que eu já vi foi esse, 2003, né? Tá. Eu nunca vi nenhum vídeo mais antigo 2003, que isso. quantos anos atrás? 17 anos atrás. Exato, 17 anos tempo, atrás. Né? Tem gente que é b-boy agora e tem 17 anos. Tava nascendo. Então, pra mim, assim, aquilo foi muito impressionante pra mim. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu vi aquela dança, eles fazendo freezes e toda a dança, os power moves, os top rock, tudo, eu falei, cara, se um dia eu for dançar, é isso que eu vou dançar, porque na época eu não dançava, né? Em termos de arte, meu maior contato era com música, eu tocava violino. Mas quando eu vi a dança, eu falei, nossa, isso é muito legal. Não sei se eu vou ter coordenação pra fazer isso um dia, mas se um dia eu fosse dançar alguma coisa, seria isso. Aí, vai passando o tempo, lá pra 2005, 2006, é quando eu tô no colégio e tal, e tem uns amigos que dançam street, dançam um pouco, né? Eu chamo de street aquilo que na época era mais o popping, o locking, um pouco do breaking, mas era quando isso ainda era bem misturado e a coisa acontecia assim. E aí um amigo me ensinou um baby freeze, outra amiga me ensinou um wave, entendeu? O pessoal participava de grupos e era isso. Aí depois eu fui encontrando outras pessoas, amigos mais próximos, que também estavam interessados em aprender ou já faziam um pouco, e aí a gente formou o grupo, que na época não era o Boss Crew, que vai vir a ser o Boss Crew. Mas a gente começou como 10 Surfan, depois mudou o elenco, juntou... Não era elenco no tempo, a gente chamava de elenco, mas hoje a gente pode entender assim. Mudaram umas pessoas, a gente mudou... Os membros, e a gente mudou e chamou MIB Crew, que era Make It Better. Depois de um tempo a gente reformulou e tal. Tinha um outro grupo brasileiro que era MIB também, só que era Made in Brazil. E era crew de break, então a gente falou, é chato ficar assim, né? Então a gente mudou pra Boss, que é Beyond Our Shadows, além de nossas sombras, né? Tá, mas você acelerou demais essa história. Primeiro porque é o seguinte, você entrou em contato com esse vídeo do grupo Mate Taiwaneses 2003. Aí o que? Isso você tinha por volta de 14 anos, você disse. Agora o povo já faz a conta. E aí... não falarei... Eu só posso dizer que quando ele está conhecendo a dança... Eu já tô na faculdade, tá? Mas é basicamente isso, basicamente isso. Eu tô entrando na faculdade. Bom, enfim. Na sua primeira, né? Não, na primeira. Mas eu já dançava e já tinha... já tinha uma carreira de dança aí. E já tinha um projeto de dança. O projeto Cordas Humanas já acontecia, apesar de não ter esse nome. Tá, mas não é o foco. O foco é que quando você pega essa fita, você vê, se encanta, e aí lá pros seus 17 você começa a dançar. Sim. Certo? Mas quem são essas pessoas? A gente tem que falar, porque você não é o povo... de Perus, não é o povo da São Bento, não é o povo que vai ser um povo que vai se encontrar em estações de metrô também, mais pra frente. Sim. Mas eu acho interessante porque quando a gente fala de cultura hip hop no Brasil, existe uma cultura hip hop que se dá no meio da periferia e dos nossos negros, né? Que aí tem uma identificação, uma representatividade direta, né? Uma ligação. Então a cultura negra brasileira em contato com a cultura negra preta, né, brasileira, em contato com a cultura negra preta americana. Mas a gente também tem um hip hop que se dá em meio ao ambiente da academia fitness. Sim. Né? Que é a história que a Tati Sanches consegue contar melhor, que o Henrique Bianchini consegue contar melhor, que é a gente branca fazendo hip hop, começa a dar com as academias fitness, tá? Então essa é uma outra história de hip hop. E a gente tem o hip hop, falando do Brasil, que se dá entre os asiáticos. É isso que eu ia falar, é muito legal. Você começou a perguntar isso aí eu me toquei na minha cabeça. Falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A minha história de dança começou e ele caminhou por muito tempo, né, dentro de uma colônia asiática. Que fazia dança de rua. Exato, porque é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma coisa assim... Quando você vai entrar em contato com a cultura hip hop no Brasil, são guetos dentro da cultura hip hop. Por exemplo, quando a gente pensa em balé, a gente pensa, sei lá, o gueto das academias de dança e de companhia profissional. É basicamente isso. Mas no hip hop não é assim. Você pode ver toda uma história do hip hop de gente que era da periferia e eles têm uma história pra contar.
Pode ser uma questão de bairro, pode ser uma questão Exato. geográfica Você vai ter toda uma mesmo. história de hip hop na fala de pessoas que trabalhavam com educação física, com academias fitness. E eles têm uma outra história pra contar. Uhum. E a gente tem e esses dois mundos, eles se conversam em determinado momento. Mas a gente tem um outro mundo de hip hop, que é o mundo do hip hop das colônias asiáticas, que fazem danças, que conversam com o hip hop há muito tempo, gente. Mas é há muito tempo mesmo. Essa imagem de um asiático fazendo umas coisas que seria da cultura negra é muito antiga. Ela é antiga e talvez até pelo aspecto da Muito questão antiga, de que... assim, não é de ontem, não é do BTS, gente. Isso aqui é antigo, entendeu? O que eu ia falar por causa do filme lá atrás, né? Que o Crazy Legs participou. Eu até esqueci o nome agora, que vergonha, né? Que feio isso. Mas enfim, teve um filme de breaking, de street dance, que na época lá o pessoal lá dos Estados Unidos fez, e eles foram pro Japão fazer tour por causa desse filme. Sim. E aí teve uma disseminação muito grande ali na Ásia. E também existe uma questão de que quando tem o boom do breaking nos Estados Unidos, a gente não tem uma comunidade só negra e latino-americana, né? Uhum. Que também é negra, gente, porto-riquenho e tudo mais, é mestiço basicamente de índio e negro, né? De afrodescendentes nesse aspecto e também de ameríndios. Mas a gente tem já colônias asiáticas, principalmente, não no berço lá, Nova York e outros lugares, mas principalmente no West Side. A gente tem uma colônia asiática, já tá morando lá. Sim. Né? E é muito interessante quando a gente escuta a história, por exemplo, de pessoas como Maya Angelou. Ela vai falar o momento em que, por exemplo, os japoneses foram rechaçados por questões da Segunda Guerra, e aí deu prioridade para outras pessoas como os chineses e tal. Então, como é que foi essa relação com o homem asiático, que também durante muito tempo é minoria, sofre preconceito e tal, e falando dos Estados Unidos. Mas a gente está falando de Brasil, e também existe esse hip hop com todas as suas ressalvas que acontece nas colônias asiáticas. Então fala um pouco dessa experiência. Okay. Então, de colônia asiática, o meu amigo que me ensinou o meu primeiro freeze, que foi um baby freeze, um freeze de frente, assim. Ele era descendente de taiwanês também, olha que interessante. Mas ele não dançava, ele sabia esse move. Fazia baby freeze. Fazia isso aí. E ele me ensinou. Não, ele fazia o freeze de frente, não era o baby freeze. Baby Freeze quem me ensinou foi a mesma que me ensinou o Wave. E eu vou falar dela também, que é muito interessante. Então esse meu amigo, o Frank, um taiwanês, Frank. ele entendia taiwanês, mas não falava. Isso é um fenômeno interessante. E ele sabia esse movimento, mas não dançava. E ele me ensinou. Esse foi o primeiro freeze que eu aprendi na vida. Que é bem parecido com aquela postura do yoga, né? De parar aqui na frente e tal. Enfim. Com os cotovelos próximos ao abdômen. E na verdade um só, né? O outro aberto dando apoio. E aí mais pra frente, e ele chegou a estudar junto comigo na escolinha de chinês, a gente chegou a frequentar mesmo o colégio, né? Acho que a gente estudou junto no Ângulo, na época tinha um colégio anglo-latino ali na Aclimação. Se eu não me engano ele ficou um tempinho no Etapa também, e aí depois a gente tomou rumos diferentes aí na vida, né? Ele mudou de escola e aí a gente meio que foi caminhando e tendo poucos contatos. Mas aí, na época do colegial, daí já em 2006 mais ou menos, que é a época que eu começo a namorar a ideia e começo a entrar, porque aí em 2007 de fato eu tô com a ideia fechada e eu vou fazer alguma coisa de dança. Em 2006, 2007, tem uma colega de sala, que é a Nádia, uma coreana. Ela fazia parte de um grupo chamado Yellow. O que é isso dos grupos? Explica aí pro povo. Os grupos eram uma galera que se juntava, eles trocavam e faziam dança, mas eles participavam de eventos, assim. Tinham campeonatos de baladas, de não sei o que lá, que tinham pequenos campeonatos da colônia de dança. Da colônia asiática, assim. Na época tinha uma balada que chamava Top ou Orion, não lembro exatamente, mas era uma coisa assim. Quem é de APA aí, das old school, conhece e sabe. Então tinha vários grupos, o Secret Wish, o Yellow, o X1, o Just, que chegou a participar de programas de televisão, que mais? Enfim, tem vários aí. Fazendo pontos, gente, eu tô querendo pontos para vocês saberem questões históricas. Então veja que era comum na colônia asiática
como tudo, principalmente a japonesa, mas também a coreana, todo mundo se agregava à colônia japonesa. Hoje a gente tem colônias fortes, né, de cada, né, uma colônia chinesa é forte, uma coreana é forte, mas antes era assim, todo mundo se agregava à japonesa, tá? A japonesa... mas tinha grupo que era só de coreano. Sim, mas assim, concatenava, onde eram os campeonatos? Sim. Era normalmente, sim. entendeu? Sim. Concatenava, era japonês que concatenava. Isso sim, né, sim. naquela época. Hoje a gente já consegue ter eventos que são os coreanos que bancam, que eles fazem sozinhos, babá. Mas enfim, exato, tudo. Tinha os eventos, então tinha a colônia, as pessoas que, né, que participavam da colônia, a colônia japonesa, as colônias asiáticas, eles sempre criaram associações, tá? Eles têm muitos órgãos de associações, que estão relacionados às cidades de onde eles vieram no país de origem. Então, e tem a associação que é de Okinawa, tem a associação de Osaka, tem a associação que é de Tóquio. Enfim, eles têm várias associações. E essas associações, elas criam eventos, e aí nesses eventos tem que ter a parte do entretenimento. E daí as pessoas vão se conhecendo e eram formados esses grupos, Sim. que praticamente atuavam como crews, ou como uma banda, tipo idol band, sabe? Sim. Era nesse naipe, né? Daí, nesse período aí, a Nádia, ela me ensinou a fazer um wave de braço, ela me ensinou baby freeze, ela me passou os primórdios do que seria, do que eu deveria treinar para aprender a fazer um Nike, essas coisas assim, esses freezes, né? E a partir daí eu fui encontrando amigos e tal que não faziam parte de nenhum grupo e que, né, tal, achavam legal, mas também não queriam participar exatamente de um grupo, porque essas associações, eles começaram a criar todo um sistema, né? Tinha uma regularidade de data em que treinava, local, revezava nas casas das pessoas, ou ia no metrô, marcava data, entendeu? Pra ir e tal. E tinha os festivais, as apresentações, os campeonatos, tinha um mundo à parte da dança, gente. Todo mundo. E aí a gente começou a juntar algumas pessoas, né? Que dançavam, conheciam a dança. Então, as primeiras pessoas que eu juntei, né, que a gente se juntou e formou o grupo, foi o que aconteceu. Tinha um amigo meu que fazia Kung Fu junto comigo, o Makoto, Henrique Makoto. A gente fazia Kung Fu junto e a gente batendo papo, tal, break, mó legal, queria treinar, tal, né? Aí vamos juntar uma galera aí, sei lá, que gosta e tal. Aí ele chamou um amigo, Yukio, hoje é massoterapeuta. Massoterapeuta. Muito legal também. Enfim, e aí ele chamou um dia o Yukio pra dizer, ele também e tal, ele também estuda, ele era do mesmo ano que eu, no colégio e tal, mas ele estudava em outro período, enfim, a gente não se conhecia, o Marco, ele também gosta e tal, vamos se conhecer, ele é mó gente boa, legal, a gente juntou. Nisso, eu descobri que o Yukio, ele conhecia o Mike, que é um chinês, amigo meu, assim, de infância, de sempre, e, tipo, o Mike também dançava um pouco, eu não sabia que ele dançava um pouco. E aí a gente juntou, falou, não, vamos juntar hoje, agora, a gente juntou os 4. Aí nisso o Mike, ele tava com mais um amigo dele, o David, e ele juntou nós 5 no metrô e falou, mano, vamos fazer um grupo, é nós. Aí que grupo que é? É nós 5 aqui que tá aí, a gente vai chamando, cada um vai chamando mais os amigos e tal, e a gente foi juntando. E aí esse foi o começo. E aí o nome que você já falou? Que aí ficou Dance for Fun. Dance for Fun. Né? Dançar por diversão. Porque a gente não queria nem cumprir nem nada. A gente falou, a gente só vai se juntar e vai se jogar, entendeu? É só isso. Entendi. Sem, tipo, grandes desejos e, né, vontades nem nada. A gente só foi. Só que nisso foi agregando pessoas conhecidas que manjavam um pouco mais e tudo, e amigos e tal. E aí uma grande influência, assim, que foi pra mim foi o pessoal do X1. Assim, né? O pessoal que era... que depois virou... E alguns deles formaram depois do E3, que era um grupo que era só com a galera que era do Etapa. Do ano de um dos principais lá, que era o Kenji, que foi uma das pessoas. O Kenji, o... Ai, meu Deus, faz tanto tempo que eu vou lembrar o nome das pessoas. O Yuji, o Yuzo. Tá, e essas pessoas, todos asiáticos? Todos asiáticos. E onde é essa galera que você falou que é a influência sua a conhecer o breaking? Você tem noção? Eles já chegaram a comentar? Aprendi breaking? Eu não sei, boa pergunta, eu não sei. O Sung era dessa turma também. Tá. O Sung é bem conhecido aí pelo povo, né, do hip hop, do K-pop, né? Sim. Sung Juno, que, enfim, ele trabalha hoje com o projeto do MGDM, eu já fiz parte desse projeto também, enfim. Ele é praticamente a ponte do mundo do entretenimento no que diz respeito à dança. Coreano com o Brasil. Hoje... Mas ele também é produtor musical, né? Ele sim. trabalha como produtor musical. Enfim. E o Sung era dessa galera? Era dessa galera. Ele não era desses grupos, ele era de um outro. Se eu não me engano, era do New Essence. Não sei se ele participou de algum outro.
Enfim, mas aí eram muitos grupos, o pessoal migrava de um grupo por outro, às vezes mudava e vinha, ia por causa de laços afetivos mesmo, né? Algum amigo mudou e tal, e passou a habitar outra região, então essas coisas aconteciam. Mas, né, nesse tempo que aí a gente começou a praticar, eu comecei a praticar, eu recebi muitas dicas deles. O Sung, ele sempre estava no cantinho dele, ele sempre foi uma pessoa mais reservada, assim. Ele conhecia a galera, ele praticava. Eu não sei onde que eles começaram, né, onde que eles aprenderam, mas muitas dessas práticas aconteciam na quadra da escola. Tá. Então a quadra da escola, o momento do intervalo, Era depois da aula, estúdio de dança. era um momento de troca, era o nosso, assim, eu vivia lá. Porque, Virou estúdio de dança. sim, porque aí eu via essas pessoas que eram já praticantes há mais tempo. Às vezes eu ia lá, pedia dica, entendeu? E Na cara de pau usar a mesmo. quadra, não tinha proibição, tá. Podia. E às vezes, enfim, aí eu fui trocando com as pessoas que ali apareciam, ia lá conversar, trocar ideia, falou, pô, estamos conversando, dá pra ensinar alguma coisa, dá pra ajudar? Aonde vocês treinam e tal? E a gente começou a frequentar lugares onde outras pessoas treinavam E onde eram esses acompanhar. lugares? É aquilo que eu te falei, na casa das pessoas e Tá nas quadras, tipo metrô, assim, a pessoa mora num prédio, aí e tem uma na quadra e vai, ou tem um rolava salãozinho de treino. jogos e Tá. é isso que Ou rola. ia no metrô, que nem o Centro Cultural, ou outros vão, a gente se junta aqui e treina aqui nesse Isso, na espaço. Consa, ali no Conceição. Na Conceição, muita gente treinava por Sim. ali. E aí foi indo. Tá. Aí teve essas coisas. Então eu comecei já assim, indicado no breaking, porque é aquela história, em 2003, quando eu vi, eu falei, se um dia eu vou dançar, é isso que eu vou dançar, entendeu? É isso que vai. Entendi. Mas dali a gente foi conhecendo mais pessoas, foi trazendo gente, foi trocando e tal, e aí começou a entrar uma turma que fazia mais desses grupos de colônia, que era do Street, que era o pessoal do Secret, e a gente foi... Mais uma linha do hip hop, talvez algo comercial também. Exato, uma coisa mais assim. E aí a gente foi, e aí uma boa parte do pessoal que era do Boss entrou pro Secret, começou a ir lá, participar dos ensaios. Então a gente fazia o nosso treino no horário, depois participava do outro treino e tal, e era isso, entendeu? O final de semana era assim, era tipo, treinando o dia inteiro, todo dia, e cada hora num lugar, e às vezes no mesmo dia mais de um lugar, né? A gente habitava. E porque a gente estava muito próximo com esse pessoal do E3, então a gente às vezes ia lá com eles, às vezes eles vinham nos nossos treinos, né, habitar o espaço, eles faziam os treinos deles, a gente fazia o nosso, mas a gente habitava tudo meio junto, assim. E aí trocava e tal, e brincava, assim. Então isso foi bem nos primórdios, né. Mas aí logo no começo, né, não sei se tinha dado um ano, acho que menos de um ano. A gente percebeu, acho que, sei lá, tinha 6 meses que a gente juntou e aí a coisa foi tomando forma e todo mundo foi tomando gosto e falando, não, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E começar a desejar, não, a gente quer melhorar, a gente quer melhorar, a gente quer melhorar, a gente... Eu não lembro quem que tinha, se eu não me engano foi o Mike. De alguma forma ele arranjou um contato com o B-Boy Cocada. B-Boy Cocada, né, que participou do Tsunami All Stars, mestre, entendeu? Do break. O que é o Tsunami All Stars? Tsunami All Stars foi o grupo lá de coletânea dos melhores b-boys brasileiros que teve pra participar do Battle of the Year. Na época, quando ele formou... O nome que eles deram pra esse grupo foi Tsunami All Stars. All Stars, justamente, porque eram só os caras bons das crew todas que tinham. Do Brasil. Do Brasil. E aí, crews de várias origens, né? Sim. Os sim, melhores sim. do Brasil se juntaram, formaram esse grupo chamado Tsunami All Stars e foram competir no Battle of the Year. Isso. Onde acontece esse Battle of the Year? Boa pergunta. Eu Vai não sei... mudando de países? Tipo que na Olimpíada, Eu cada não vez tenho um país certeza diferente? como é que eles estão fazendo. Hoje. Porque ele foi crescendo, né? Tá. Mas se eu não me engano era... Mas o campeonato ainda existe. Ainda existe. Porque hoje em dia é assim, né? Acontece em regionais, ou tipo, regionais assim, que na verdade às vezes pega um continente, pega todo um bloco, Tá. e aí vai pro Mundial. Se eu não me engano é na Alemanha. Ok. Mas esse B-Boy Posso Cocada estar- fez parte do Tsunami All Stars de que ano? Você sabe? X. Mas ele lá fez atrás, parte. ele fez parte. Mas enfim, o Mike conseguiu, né, esse Contato contato dele. dele. E brasileiro. Brasileiro. Tá. Já foi pra Goiás. Né, mas Já morreu? Já, morreu jovem. Faleceu, Faleceu muito eita. jovem. Do que? Tem noção? Não. Mas já faleceu. Foi bem triste, assim, ele foi muito jovem mesmo. Que triste. Poucos anos depois que a gente fez esse contato com ele, porque o que aconteceu? A gente entrou em contato com ele e a gente marcou uma série de workshops, a gente ficou 1 mês, 2 meses fazendo workshops com ele, Tá. todo final de semana. Ele ia lá, a gente pegou lá um espaço de uma igreja onde o Mike fazia as aulas de chinês dele, que era uma igreja católica taiwanesa.
era taiwanesa, eu acho. Assim, né? A maioria era taiwanesa, pelo menos. E Eles tinham cediam espaço. eles tinham uma escola de chinês que era junto com uma escola de outra escola que funcionava durante a semana. E tinha um espaço lá que eles... Aí o Mike foi lá, conversou com a E eles diretoria e eles cederam. cederam espaço pra gente fazer. É muito O interessante. salãozinho lá, Quando a assim. gente pensa em dança, história de dança e formação de dança, não são só as academias e escolas de dança, né, de fato, mas é o ensino formal, não só nos cursos extracurriculares, mas, por exemplo, a informalidade de usar o espaço do ensino formal, como vocês usavam o espaço Sim. da escola, do ETAP, por exemplo. Igrejas fazem parte dos processos de formação, seja porque cederam espaço, seja porque porque realizaram um projeto ou uma ação beneficente, organizações e associações, o espaço público, todos esses lugares são espaços de processo de formação de dança. Sim. Por isso é complexo falar em formação de dança nesse país e no mundo mesmo. Sim. E aí, então, você teve muito tempo com o Cocada. Então, de repente, a tua base, assim, de forma mais estruturada, organizada, veio Sim, pela primeira veio vez. pela primeira vez. Uma ideia estruturada de Entendimento do breaking que veio é- com o Cocada. Tá. Do que é de fato a dança, né? Porque Tá. o que a gente fazia era, a gente se jogava e fazia umas coisas aí, a gente achava que sabia alguma coisa. Mas aí o Cocada veio e ele estruturou, entendeu? Foi a primeira vez que você teve contato com uma estruturação. Sim, sim, do que é e por que é importante cada coisa, e o que é cada coisa, o que representa cada coisa, né? Então esse lugar que eu sempre falo, assim, pra mim assim, é eternal, né? Veio lá de trás e pra mim habitou comigo desde sempre, que, por exemplo, e a imagem é o que o Cocada usou pra mim, entendeu? É assim, o Top Rock é o seu cartão de apresentação, entendeu? Quando você faz o Top Rock, qualquer pessoa que olha você fazendo Top Rock, ele entende que você é b-boy. A sua dança em pé, quando você começa o Top Rock, se ele é da dança, né, dessa street dance que já conhece, ou mesmo quem é de fora que já viu, vai reconhecer, isso aqui é um b-boy. Porque Pelo a Top maneira Rock. como ele vai apresentar o bounce, a dança de pé, o Sim. bounce dele vai ter uma característica Sim, diferente. e aí ele já entrega, ele é o seu cartão de apresentação. Eu sou b-boy. E aí quando vai pro footwork, Os trabalhos de chão, trabalhos né? de chão, né, floor work, dependendo, né, como que a pessoa chama, o floor work ele é uma apresentação do seu estilo. Como é que você lida com essa dança? Como é que você acrescenta camadas e qual que é o seu estilo dentro dessa dança? E aí o freeze stance, que é uma finalização, tá? Né? Ele usava como finalização. Como você põe a cereja do bolo. Sim, o freeze ele era basicamente usado para finalização. Hoje em dia eles acontecem no meio da Como sequência e procedimentos tudo. de pausa Mas, ao longo assim, do fluxo. O freeze é finalização. E o power move, que são os giros e tudo, isso era pra mostrar o seu atleticismo, sua técnica, entendeu? Uma virtuosidade uma exibição. hi-fi. Exato. Ok. E é isso. Essa é a base. Então, a base era top rock, sempre nessa ordem. Top rock, porque você precisa mostrar que você é b-boy. Footwork, pra você mostrar o seu estilo. E aí um freeze pra finalizar. Se você vai fazer um power move, é antes do freeze. Você faz um power move, depois você termina com freeze ou stance. Ok. Essa era... Então, a base, que é isso que aí ficou na cabeça e fica, e eu concordo, eu acho que é muito válido, é uma estrutura segura, assim. Pra mim, assim, ele resolve. Resolve pelo menos no primeiro momento. Sim, todas as variações e todas são possibilidades, são bacana, legal, mas você tem que pensar muito bem como é que você vai finalizar. Porque o freeze, ele é perfeito pra finalizar. Sim. Você finalizando uma pose, numa parada bonita, legal, encerrou, entendeu? Todo o resto, você tá em movimento. Como é que você vai encerrar, né, um momento no meio de um movimento? A não ser que você pode propor pausas, mas aí são desdobramentos, né, Sim, posteriores da dança. Exato. Ok. Mas enfim, então o Cocada ele foi essa primeira camada, né, o fundamento, assim, que... E a partir daí foi assistindo vídeos, trocando com pessoas, fazendo aulas de outros estilos também, porque na época não tinha aula de breaking, né? Isso é uma questão, gente. É muito difícil achar aulas de break. Mas teve projetos do CRD, né? Uhum. Teve coisas que aconteceram, mas elas são extremamente recentes. Mesmo na Casa da Dança, que sempre foi um centro, né? Desde que se estabeleceu um centro de aprendizagem das muitas danças que ficavam nesse guarda-chuva das street dance, depois passou no guarda-chuva das danças urbanas, depois sai de novo por causa de toda a questão da palavra urbana, sai e volta para um guarda-chuva ou para uma não existência de guarda-chuva, sei lá, danças afro-estadunidenses, mas não são só estadunidenses, também são cubanas, são de todas as outras. Esse guarda-chuva dessas danças,
enfim, a Casa da Dança sempre foi um centro, não tem mais breaking lá. Teve, deixou de ter, teve, deixou de ter, Porque, teve, deixou de ter. por um lado, a procura ela não é tão grande assim. Apesar de ter um número relativo de pessoas praticando, eu acho que tem muito a ver com a questão histórica dela, de como ela foi passada. Exato, Né? talvez um estigma da dança também, né? É, Muito difícil de aprender. É muito difícil, não, a gente tem que aprender na raça, tem que se jogar, tem que se machucar. Então, tem uma série de questões, né? Isso até permeia toda a minha pesquisa, assim, Tá. né, em relação à dança, do tipo, o que sim e o que não. Porque, você precisa... Tem gente que vai falar, você precisa cair, você precisa se machucar para aprender o breaking. Você não vai aprender sem fazer isso. Ok, existe o risco, mas assim, de ok. forma gratuita é meio bizarro, Exato, né? ponto de interrogação, né? Até onde e como que você prepara para esses momentos, e, enfim, N coisas, mas... Fica já o convite, porque amanhã no Quintal Coreográfico já vou revelar. Ah, é? Vou revelar. No Quintal Coreográfico, Henry Chung vai apresentar coisas. Quer dizer, amanhã. Amanhã para quem tá assistindo a live. Se você tá ouvindo o podcast, já foi, entendeu? Mas para quem tá aqui na live, quem tá pegando essa informação, amanhã Henry vai apresentar no Quintal Coreográfico questões, essas estruturas do breaking. Vai ser bem legal. Tá, quero fazer uma pergunta. Em que momento a dança ficou séria? Em que momento a Não, dança é ficou isso séria? isso. É que ela ficou séria, então, né? Uhum. Em que momento essa seriedade, né? Então, primeiro, em que momento que ela ficou séria? Porque a segunda pergunta seria, em que momento essa seriedade da dança, porque você pode ser um amador extremamente sério, né? Um hobby muito sério. Sim. Mas em que momento ela ficou séria e depois, em que momento que ela... virou escolha de carreira. Mas vamos responder Uau. primeiro a primeira. Que momento ela... Pode ser que seja Primeira, coincidente, primeira. não sei. Acho que logo depois do primeiro ano que a gente formou o grupo e a gente passou por todas essas mudanças de nome e reestruturou, acho que os 2 primeiros anos, a gente já começou a receber convites das pessoas da comunidade mesmo, né? E era muito interessante, porque no nosso grupo tinha chinês, taiwanês, japonês e coreano. O nosso era uma salada. Que era ligeiramente diferente da maioria. Da maioria tinha, assim, tudo japonês, entendeu? É tudo coreano, tem um ou outro, assim, e muito raro tem um ou outro de outra etnia, entendeu? Entendi. Mas o nosso grupo era extremamente eclético. A maioria era japa, porque era o que tinha de pessoas praticantes ali na região onde a gente habitava, né? Nos espaços que a gente habitava. E que apresentou uma afinidade, mas a gente transitava. Então, assim, a gente começou a receber convites da comunidade chinesa, da comunidade japa, a gente já chegou a receber convite da comunidade coreana, e a gente começou a participar de eventos, né? Assim, no começo, eram poucas apresentações. A gente fazia uma apresentaçãozinha, dançava, sei lá, 5 minutinhos, entendeu? Num evento, né? Uma festa do sorvete que eles chamavam, que era eventos para arrecadar fundos, para, né? Continuar os trabalhos lá da associação e tudo, ter esses eventos de integração também. Enfim, foi uma coisa, foi outra. Então, começou assim aos poucos, né? Uma apresentação, 2 no ano, 3, assim, né? 4. E chegou num ponto que a gente chegou a fazer, se eu não me engano, mais de 20 apresentações no ano. Uau! Então teve dia que a gente fez 2 apresentações em 2 lugares diferentes. A gente teve que viajar de carro, de sair de um lugar e ir pro outro fazer uma apresentação. Um final de semana que tipo, o sábado era num lugar, domingo no outro. A gente chegou também a receber convite de escolas de dança pra gente ir participar do fim de ano, espetáculos, né, momentos de confraternização. E a gente começou a participar, porque sempre tinha alguém que conhecia alguém que não sei o que lá, e chamava e vinha pra lá, ia pra lá. E quando a gente começou a ganhar essa carga de convite grande, assim, a gente começou a sentar e falar, peraí, entendeu? A gente tá indo pra muitos lugares, a gente tem que também fazer uma coisa, né, decente. Só que é uma questão sempre muito difícil, né? A gente tentava apertar os amigos do tipo, se você não aparecer no treino não vai dançar, amigo, porque não dá pra fazer mal feito. Mas a gente é muito amigo, né? Porque ele veio desse lugar de muita amizade. Então aí ninguém aparecia de última hora, tá, faz um pedacinho, mas faz bem feito. Faz esse pedacinho, faz uma participação nesse momento. Então a gente ficava ajeitando pra sempre abarcar todo mundo, né? Mas pra você já era séria?
Ah, pra mim já era sério. Dava bronca na galera. A gente, no boss, quando a gente passou por toda a reestruturação, o que acontece? No começo, a gente tinha definido, porque tinha uma estrutura hierárquica, digamos assim. Tá. Porque sempre Nesses tem grupos. Como é que é o nome? Chamado de head. O O líder head. é o head. O head que é o do cara grupo, que é o normalmente cabeça, é o, né? o cabeça. Normalmente é o cara que fundou o grupo, que organiza e faz as coisas. E quando a gente passou por esse tempo, no começo tínhamos heads. Eram dois, na verdade. E aí deu uns problemas. Quando a gente fez toda a reestruturação, mudou o nome, passou a ser boss, a gente falou, não. Eu acho que até. Vai ser horizontal. Vai ser horizontal. Eu acho que até no Make It Better a gente já tinha definido que ia ser, ó, não tem head, todo mundo é igual, tudo que a gente for fazer, a gente vai sentar todo mundo e vai conversar e vai definir. E é assim que vai ser. Então, nunca teve. Mas a partir desse momento que a coisa começou a ficar séria, eu comecei a apertar os amigos, entendeu? Eu falei, ó, gente, não dá pra fazer mal feito. E aí eu comecei a assumir esse lugar da liderança, de tipo, cobrar, amiguinho, vamos começar o treino no horário? Vamos chegar mais cedo? O chatinho. Vamos, entendeu? É o chatinho. E tipo, vamos passar de novo a coreografia? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos botar alguém pra olhar, pra ver se tá bom? E, né? Entendi. E aí eu comecei a tomar esse lugar de liderança. Apesar de não ter assim, tipo, eu mando e acabou. É sempre assim, né? No jogo, na conversa, na boa, Sim. assim. Chego, ó, vamos lá... Mas- Vamos lá, mas ó, cutucando, empurrando os amiguinhos, entendeu? E aí foi indo, né? Até um momento que aí Porque ainda era assim, a gente vai fazer o nosso melhor, mas ainda assim é o grupo de amigos. Sim, é um Tem grupo uma hora de que isso aqui vai mexer, E né? também assim, os eventos que a gente participava sempre eram umas trocas, né? Às vezes a gente não recebia nada pra estar lá. Em termos de cachê. você Cachê, diz. não. Tá. A grande maioria das vezes a gente não recebeu nada. Algumas vezes a gente recebia um auxílio, transporte. Às vezes a gente recebia umas fichas lá que valia comida, bebida pra gente trocar ali no evento. Tá. Mas assim, pouquíssimas vezes a gente recebeu o cachê mesmo. E aí é complicado, entendeu? Cobrar da galera, tipo, vamos ter uma postura profissional se você não tem essa contrapartida também, né? Entendi. De quem tá te contratando. Então, mas assim, a gente sempre tentou fazer tudo da melhor maneira possível, né? E entregar o melhor resultado possível. Daí, nossa, agora eu já nem lembro quais são os anos. 2008 eu entro na faculdade, é isso? 2007 eu entro na faculdade, né? De administração, faço um semestre, detesto, não quero aquilo pra minha vida. Aí eu mudo para faculdade de marketing e propaganda, né? Ou comunicação social, publicidade, enfim. Mudo para isso e falo, não, legal, aqui eu gosto, tem a parte de criação, mexer com vídeo, tem rádio TV e tal, pô, é uma coisa mais legal. Começo, tal. Depois de 2 anos de marketing e propaganda, eu paro e falo, eu preciso trabalhar com dança. Eu falei, ferrou, agora eu quero trabalhar com dança porque eu acho que é o que faz o meu coração cantar, é o que eu gosto, é o que eu passo o dia inteiro querendo fazer isso. Não vejo a hora de sair da faculdade para ir dançar. Exato, eu ficava ensaiando na quadra, tinha um outro amigo meu, Naoki, nós assim, né, ele era b-boy também e ele fez a faculdade também, a mesma que eu, ali de marketing e propaganda, então a gente tava ali, quando ele tava junto, a gente, vamos treinar, tal, mandava mensagem e tal, colava junto e ficava, né. Enfim, daí, depois desses 2 anos de faculdade de marketing e propaganda, eu falei, não, eu quero dança, eu quero dança, eu quero dança, eu quero dança. Eu entrei em crise, eu falei, vou largar a faculdade. Aí os amigos, não larga, faz, termine, vai, tal. E ainda fazendo as apresentações e tal. Mas já estava bem menos, assim, porque vários amigos já tinham entrado na faculdade. Já estavam seguindo suas carreiras. Então, o tempo de estar junto e treinar e fazer já era bem menor. Então, eu faço essa faculdade e tal, eu vou empurrando assim, muito a contragosto até a minha formação, mas assim, no TCC, quando chegou na hora do TCC, foi muito engraçado, porque o Paulo, amigo meu também, Paulo Chum, que dançou junto com o Sung também no... Ai, qual que era o nome do grupo? Calma. Gente, eu tô ficando velho. Esse acho que até eu saberia dizer. Você sabia? Eles participaram do Eles do participaram do programa do também. SBT. Isso, qual que era o Gente, nome? como era o nome do grupo? Oh, Jesus, a gente tá esquecendo tudo. Esquecendo tudo, a idade tá chegando na minha cabeça. Mas sim, tinha a Mia também, né? Era Sim, todo sim, um a grupo. Mia também. Ai, como era o nome desse grupo? Não me lembro mais, gente. Mas eles participaram daquele programa do SBT de dança.
e tal, eles foram bem, passaram foi bem algumas legal. fases e tal, foi bem interessante. Gente, nossa, que vergonhoso isso, né? Tá Tudo super o papo curvo do esquecimento. Papo curvo do esquecimento. Lembrou o nome do crew, tá? Mas eu lembro dos amigos, pelo menos. Mas lembra o nome dos amigos, né? Pelo menos fica com a amizade. Não lembra o grupo que você participava, mas isso é muito engraçado. amizade. Mas isso é muito engraçado. Só um adendo. Lembrar do nome dos amigos, dos asiáticos, é uma coisa muito grande, sabe por quê? Porque ninguém se chama pelos nomes. Todo mundo chama pelos apelidos. É tudo pelo apelido. Você era Chuchu? Eu era o Chuchu. As pessoas me conheciam como Chuchu. Muita gente não sabia que meu nome era Henry. Algumas pessoas, quando descobriram, falaram: o quê? É isso? Entendeu? E muitas vezes pelo sobrenome. Nunca... A gente dificilmente sabia o nome inteiro da pessoa. Enfim, isso é um adendo. Então, eu falo assim, Vamos parece dar brincadeira, tem que dar um crédito. para ele por lembrar o nome dos amigos asiáticos. Mas enfim, o Paulo Chun, a gente fez TCC junto na faculdade de marketing. Eu conheci ele lá na faculdade. Entendi. E aí a gente foi fazer TCC junto, e quando a gente sentou pra juntar, falou, tá, uma vaga. Newborn, isso, Newborn. Muito bom, muito bom. Ainda bem que eu tenho minha esposa aqui com a memória melhor do que a minha, né? O Sung, o Paulo, a Mi, eles eram do Newborn. Eles entraram na competição no SBT. Se você colocar Newborn SBT, dança, é capaz de vocês. Aparecer aí. Exato. Porque tinha uma questão também de um fundo, um fundo cristão, né? De Newborn de novos nascidos e tal. Sim. De, enfim, proclamar o evangelho através da dança. Tinha toda uma questão dessa que é bem séria para essas pessoas, né? Sim. É a vida delas. Daí eu juntei com o Paulo para fazer o TCC e a gente falou, ok, a faculdade dá para você levar na avacalhação tudo mais. E o Paulo sempre foi um exímio aluno, tá? Sim. Eu tô falando que assim, eu levei na avacalhação. O Paulo não, o Paulo, excelente. Coreano. Cara, assim, meu. Eu fazia o mínimo necessário para resolver. E ele é um excelente videomaker também. Ele tem muito excelente legais. Dançarino. Ele tinha um problema no joelho, por isso que ele acabou deixando um pouco de lado a dança. Mas assim, excelente. A gente sonhava em fazer eventos de dança, porque a gente olhava para os eventos de dança que aconteciam no Brasil e a gente falou, pô, falta alguns cuidados, entendeu? E a gente estudando marketing, vendo coisas, falou, pô, a gente podia fazer muito mais, né? A gente podia... E a gente ficava tendo... A gente ficava tendo ideias de, nossa, a gente podia arrumar um patrocínio assim, se a gente vendesse dessa forma e fizesse assim. A gente pirava, a gente ficava horas conversando, às vezes, depois Paulo, vamos conversar novamente, Paulo. Saudades. Mas a gente ficava delirando e tipo, nossa, isso ia dar um super projeto. A gente tinha umas ideias assim loucas. Mas a gente falou, não, vamos fazer esse TCC direito, assim, TCC sério, assim, de tal, marketing. E mandamos bala, fizemos super bem, deu super certo. Não para me gabar, a gente tirou 10. A gente ganhou prêmio também. Exato. A gente ganhou prêmio também, eu tenho um troféuzinho ali. Troféuzinho do TCC? TCC, porque a gente ganhou se eu não me engano, foi... Nossa, qual foi o prêmio que a gente ganhou? Acho que melhor solução de marca, alguma coisa assim. A gente ganhou alguma coisa aí no TCC, alguma coisa alguma solução de marca. De categorização, alguma coisa assim. Porque tinham várias categorias, né? Entendi. É que nem tipo, como fala, aqueles premiação de Oscar. Tem Oscar de melhor trilha sonora, de melhor não sei o que lá, melhor figurino, melhor filme fotografia. daquilo, Então melhor tem dessas. E a gente ganhou um prêmio aí com o nosso TCC. Não. Mas enfim, aí eu me formo. E aí foi bem, se eu não me engano, 2011, daí acontece o Dream Concert, o campeonato, Dream Concert, muita gente já evento, participou. Campeonato coreano, né? Hoje coreano e tal. E aí a gente resolve fazer um comeback com a galera do Boss. Eu falei, vamos todo mundo participar desse negócio aí, vamos aí, faz mó tempo que não junta. Sim. Eu já, nesse ano de TCC, eu fiquei bastante afastado. E aí eu volto, falei, acabou o TCC, passou, falei, vamos participar desse negócio, vou dar o meu sangue aqui, vamos fazer o negócio acontecer. E a gente junta a galera e tal, e treina e faz e tal, e a gente vai pra eliminatória assim, meio tipo, se passar, passou, se não passar, deixa, né? E a gente passou, e foi mó legal e tal, e a gente a galera super animada, a gente treinou e foi assim, empurrou até o limite da possibilidade que tinha com aquela galera. E assim, foi uma apresentação muito legal, assim, foi muito bacana, foi muito gostoso. Tinha acontecido um evento recentemente do Movimento Jovem, que uma boa parte da turma tinha participado. Então, a gente levou uma galera que foi assistir a gente, que torceu pela gente, vibrou junto, e foi muito legal, né? A gente não ganhou nesse. Mas a gente participou, fez um show, foi muito legal.
Um amigo meu elogiou muito, ele tava, né, fazendo parte da organização, ele elogiou bastante, ele veio falar comigo depois, falou, que pena que vocês não ganharam, mas foi muito legal, parabéns e tal, elogiou a equipe toda. Então foi muito bacana, assim, foi até um momento que a gente resolveu fazer um rebranding do Boss, que a gente não tinha, a gente tinha até um desenho que a gente, meio que era o nosso logo, assim, mas ele era um logo, assim, que foi feito e foi colocado, e isso todo mundo gostou, ficou, mas não era um logo pensado. Naquele ano a gente sentou e vamos desenvolver um logo, que aí o Xion, né? Isso é que ano? 2011. 2011. Gente, 2011, tô entrando na faculdade de dança, na segunda. Daí o Xion tava estudando design e tudo, então a gente juntou e fez, né, o logo e tal. Ficou muito legal, e, enfim. É bem legal. E aí é o que ficou, a gente fez a camiseta e tal, e ficou muito bacana o design e tal, e é isso que ficou. E aí com esse novo up que a gente deu, a gente ficou acho que mais uns 2 anos, assim. Que aí a galera deu um up, se animou e tal, e a gente continuou mais uns 2 anos trabalhando com mais ou menos o mesmo grupo de pessoas e fazendo muitas apresentações aí afora, né? A gente fez mais de 50 já, tipo, nesse período que a gente tava na ativa, né? E aí foi indo, e até que em 2013, né, que aí 2011, 12 estava forte, 13 já estava mais ou menos, porque aí outras pessoas começaram a entrar, né, na faculdade e tudo. Aí eu faço uma viagem para visitar minha avó, porque ela estava bastante doente e tal, lá em Taiwan. Eu vou junto com meu pai, né, visitar ela, ajudar a cuidar dela e ficar um tempinho. E foi no ano que aconteceu o BC One, 10 anos, lá na Coreia do Sul, em Seul. Aí eu fui lá assistir o BC One ao vivo. Você foi assistir o BC One ao vivo? Sim, eu fui ali e tal, torcendo pelo Hongtae, e ele ganhou pela Fui assistir o BC vez. One. Torci para o cara e ele ganhou. Deve ser fantástico. Como que é a experiência de estar no BC One? Foi incrível, né? A energia foi muito legal. Como era a comemoração de 10 anos, eles montaram uma exposição, porque foi numa arena, se eu não me engano, que era desses complexos de olímpicos e tudo. Uhum. E aí a arena foi montada ali e toda a parte do corredor em volta, né, onde que normalmente as pessoas transitam antes de entrar no espaço da arena, nos assentos, né, na plateia e no palco, ali eles montaram como se fosse um museuzinho, uma exposição assim circular, e tinha um espaço para uma cypher também. Então, dependendo do dia, no final de semana, acho que, se não me engano, nos últimos dias próximos, assim, ao campeonato aconteceram cyphers ali, né, à noite. Tinha um museuzinho ali rolando, né, várias peças, todos os troféus dos anos anteriores estavam ali expostos, fotografias da Nika Kramer, uma fotógrafa que acompanha Como é o nome? Nika Kramer. Nika Kramer. Sim, porque quando eu comprei o ingresso eu falei com ela, por isso que eu sei o nome dela de cor. Ela tava cuidando da parte, ela respondia e-mails e tudo, e eu conversei com ela, eu conheci ela lá pessoalmente, porque eu tava ali vendo as fotos, ela tava ali, aí eu olhei pra cara dela e falei, você é a Nika, não é? Ela falou, sim, sou eu. Aí eu falei, eu sou tal, eu que entrei em contato e tal. Ela, você é do Brasil, nossa, que legal, você conseguiu vir. E ela ficou super, né, surpreendida, porque, né, veio do Brasil, mas eu tava ali perto já. Não é que eu vim do Brasil só pra isso, mas você tinha viajado pra Taiwan pra ficar com a sua avó. Sim. Né? Aí deu uma fugidinha. Familiares dele moram ainda em Taiwan. Sim, e aí você deu uma fugidinha pra Coreia. Sim. Entendi. E aí, nesse evento, enfim, aí foi incrível, né? Eu conheci o Neguinho no Brasil. Falar. No Brasil eu nunca tinha visto o Neguinho pessoalmente. Por causa lugares que habitam. E a casa da terra dele. Aí você acaba que você não é visto na sua própria terra. E aí, lá eu conheci o Neguinho ali pessoalmente. Tirei foto com ele. Gente, conheci o Storm. Neguinho. Apresente Neguinho. Na minha opinião, é o top brasileiro, o melhor b-boy brasileiro, tá? É minha opinião. Já ganhou muitos campeonatos no Brasil e no exterior, né? Enfim, pra mim ele é top. Pra mim ele é top, se não o mais. Pra mim, assim, eu tava torcendo pra ele. Ele é top do Brasil, mas ele também é top, assim, em relação ao mundo, você considera ele um dos tops mundiais. Tava torcendo pra ele e pro Hongtae. Qualquer um dos dois que ganhasse, pra mim tava beleza. Perfeito. A tristeza foi que ele perdeu no primeiro round. Mas ok. Acontece. Porque é do dia, O Neguinho já chegou a ganhar BC One? Já ganhou. Entendi. Ele ganhou no Japão. Muito bom. Muito bom. Também. Gostamos do Japão. Enfim, vamos lá. Né? Porque tá acabando o tempo. Mas fica tranquila, a gente vai encerrar essa história, a gente não vai terminar essa história hoje. Sim, mas o que acontece? Eu conheci o Neguinho, conheci o Storm ali pessoalmente. Entendi. E assim, rodando pelo museu ali, vendo as exposições e tal.
Storm, lenda, né? Breaking. Tipo, mano, o cara old school e ainda tá nativo, isso que é o mais legal. Ele tem uma carreira bem longeva. Ele trabalhou bastante com fly steps, né? Ele tem uma mão ali muito forte na proposta coreográfica e tudo. Muitos trabalhos muito legais, muito bons. É tipo, mano, pesquisa aí, B-Boy Storm, vocês vão... Uma loucura. E assim, B-Boy assim, porque ele priorizou bastante essa carreira de breaking, mas ele também dança hip hop, ele estilos aí que... Ele é um B-Man. É um B-Man, esse aí, manda bala. E também no dia do evento em si, na fila de entrada, aí eu conheci o Dizzy. O B-Boy Dizzy, que eu não sei qual que é de qual etnia que ele descende, mas ele, né, do Canadá, ele morava no Canadá e tal. Hoje ele é asiático. Asiático. Hoje ele mora na Coreia, mas ele não é coreano, se eu não me engano. Tá. Mas hoje ele mora na Coreia porque ele faz trabalhos de breaking lá e tal, e enfim, ele habita lá. Eu conheci essas pessoas, conversei com essas pessoas e eu tava ainda um pouco nessa crise, porque eu tive, né, aos meus 2 anos de faculdade, eu tava ali, não, eu quero largar e tal, eu quero trabalhar com dança. Quando eu fui assistir o campeonato, eu falei, porque eu tenho esse desejo, eu gosto disso, tal, né, e aí, ali assistindo, conversando com essas pessoas, falando um pouquinho, escutando um pouquinho da vida delas, do que elas fazem, da paixão, eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Assim, eu nunca estive tão feliz na minha vida, entendeu? Participando de um evento, de uma coisa e vendo, fruindo, né? Arte que tem a ver com isso, entendeu? Então eu fiquei assim, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, eu preciso estudar mais dança. Aí eu fui participar de um intensivão na Casa da Dança, porque era o lugar onde a gente sabia que tinha dança de qualidade, né, sendo ensinada de maneira bacana, entendeu? De danças urbanas. Eu tô usando esse termo, mas tá, vocês já, entendeu? Mas aí eu fui lá, eu fiz um intensivão, no final eu conversei com o Henrique Bianchini. Falei com o Bianchini e falei, eu queria trabalhar com dança, queria estudar mais, aprofundar. Eu tenho uma história com breaking já de muitos anos, mas eu queria entender como é que faz, né? Pra ensinar, pra estruturar. Aí eu perguntei, porque eu sei que tem faculdade de dança, mas também tem faculdade de educação física. Eu perguntei qual que é a opinião dele, o que ele achava que era melhor fazer, se precisa fazer. Ele falou, estudar é sempre bom. Agora, qual caminho você vai escolher, aí depende do seu perfil, entendeu? Tanto qualquer estudo de corpo vai acrescentar, vai agregar e vai trazer coisas muito boas, né? E aí, daquele momento, aí eu fui pesquisar, fui tal. Aí eu descobri a AMB, entre outras. E pausa a história aqui. E foi porque aí... a gente tem que falar essa parte com mais carinho. Ok. Porque, na verdade, a gente faz o seguinte, no próximo Papo Curvo, já decidimos. Na semana que vem, a gente retoma essa história, né? Retoma desse finalzinho. E aí vai avançar, porque é interessante ver esse momento em que toda essa trajetória vai arrumar a profissionalização. Sim. E aí tem detalhes a entender como é que esse breaking, desses anos de breaking, vai ganhar um olhar e uma coisa, enfim, uma potência. Sim. E também porque eu quero que você conte com calma a história do Bouncing Cats. Que é um momento muito importante na sua vida, no breaking, na dança que acontece lá. Mas eu quero que você conte isso. Mas eu só vou falar um detalhe. O Bouncing Cats é um documentário e a primeira vez que eu assisti foi justamente nessa exposição que aconteceu ali no BC One, que é um documentário, porque eles tinham uma televisãozinha ali e ficava rodando alguns documentários sobre dança. E aí eu assisti aquilo lá, foi... E eu sei que você assistiu lá e depois reassistiu, e eu assisti também, mais de uma vez. E aí isso é importante, tanto essa jornada de dança que vai te trazer, essa decisão de vou trabalhar com dança, volto pro Brasil, vou atrás de faculdade, todas essas decisões, o Bouncing Cats também é importante. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo mais precioso falando dele, de outras motivações e desses desdobramentos. Então já fica a dica, no Papo Curvo da semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar sobre... continuar essa história de breaking e por aí vai. E se você tá ouvindo esse podcast na terça, então amanhã você já entra na live. Na live. Ou espera na outra semana pra escutar o próximo episódio. Exato. Porque isso é legal também. Porque aí quando a gente entra nessa história da faculdade, onde a gente vai fazer a ponte aqui também. Vai entrar aqui pra se tornar o anjo da Concept. Então vai ser bem legal. Exato. Bem interessante. Voltando aos primórdios, né? Exato. Muito bom, muito obrigado. Muito bom. Gostei muito de relembrar um pouco. Apesar de um pouco de falha de memória aqui, mas tá indo, né? O vídeo ao vivo foi pausado e está reconectando, acho que é uma voltou. Questão aí e é isso, gente, mas a gente tá aqui encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom pra você que tá assistindo. Aqui o Instagram tá meio maluco,
Mas o vídeo não fica, mas o áudio fica no podcast. Procure no Spotify, no Anchor, Papo Curvo. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Thalita. E é isso, foi uma delícia. Semana que vem a gente continua com essa história de break. Isso aí, vem junto, segue a gente no Tá Concept. Aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. E é isso aí. Até! Até! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.